Simbora, simbora, simbora! Programa Doses Milionárias aqui na Rádio 98.1 FM, também no YouTube, no Instagram, nos canais do Doses Milionárias. Hoje é câmera 1 ou 2, Carol? 2, né? 2. Deixa eu só me olhar pra você aqui, olho no olho. Vambora? Olha aqui, ó, olho no olho, hein? Cara na cara. Quando você tá se olhando no espelho, você tá feliz ou tem alguma coisa te incomodando? A gente acabou de receber aqui um empresário que é proprietário de uma academia. Ou até depois eu queria te apresentar ele. Ele me deu uma ideia aqui agora. Doutor, mas as parcerias boas. É verdade. A gente teve aqui com o proprietário da Clube Coach, que agora é Clube Co, lá no setor de Clube Sul. Sim, conheço. Vamos lá então. Que é um lugar muito legal e agora tem uma pegada bem pra família. E imagina você ficar bonitão, bonitona aí, quer se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Pois é, então a gente tem que emagrecer. Agora imagina você mergulhar em um programa de emagrecimento que você vai ter uma médica, tá? Só de falar médica, já falou assim, opa, né? Uma médica endocrinologista, você tem uma nutricionista, você tem uma preparadora física, tem um ecossistema onde vai ter um grupo de pessoas ali envolvidas para isso, e você tem ainda outras coisinhas mais. Deixa ela falar, deixa ela falar. Tá chegando finalmente o Emagreciendo, para nossa alegria. Senhoras e senhores, ela toda quinta-feira tá aqui com a gente, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, tudo Seja bem? muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Chegou? Finalmente, né? Verdade. Que bacana. O tempo estava passando e eu já estava sentindo falta. É como se o programa de emagrecimento lá da clínica fosse uma expectativa e quando ele não está acontecendo ou não tem uma data programada, é como se estivesse faltando alguma coisa. Porque a gente faz consultas, mas a clínica já tem incorporado ali esse programa que faz uma diferença para as pessoas que querem aí esse marco, né, nesse processo de emagrecimento. E eu vejo o quanto isso é importante na fase de emagrecimento, né, Léo? Porque a gente sabe que a história com peso, ela, para muitas pessoas, começa bem cedo na vida. E é interessante que, naturalmente, as pessoas vão tendo marcos ao longo dessa história. Então, ela conta, né, se foi a adolescência. Geralmente, ela faz essa relação do peso com a fase que ela estava vivendo. E aí, na clínica, a gente lançou esse programa, que já, na verdade, é a 5ª edição e agora com um novo nome, que é o Emagreciendo, que é justamente para ser um marco intencional na vida das pessoas que querem esse corpo mais magro, mais bonito. Então, é a procura dessas pessoas que a gente está. E se você quiser um corpo mais bonito e mais magro, tá na hora. Já tem data? Já tem data. Você pode falar já? Dia 17 de junho. A gente pode fazer o lançamento lá na Sara Brasil? Uau, claro. Hein? Será que a gente consegue levar o time todo? Consegue, eu posso ver, assim, uma data. A gente vê direitinho. Ótimo. Porque eu teria que pegar 2 blocos lá, seria o programa inteiro. Eu ver direitinho que dia que a gente vai conseguir. Vou dar uma olhadinha na agenda. Ótimo. Vai ser bem legal, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Galera, tá aí já. Repete qual dia que é? 17 de junho, preparem-se. Tá bem pertinho, é menos de um mês, pessoal. Olha, um mês. Exatamente. Hoje é dia 16 de maio. E tá quentinho, tá na fase agora de realmente se preparar, porque quando falta um mês é a hora que você percebe que você tem que estar preparado, porque a qualquer momento vão abrir as inscrições e aí você pode garantir sua vaga. Vamos lá, doutora. A gente já falou algumas vezes sobre o programa aqui, o Emagreça Consciendo, que agora é Emagreciendo. Eu falo que é o PEC, né? Continua com a sigla, que a gente está indo para o 5º PEC, que ele começou já desde 2022. E aí agora a gente está indo para a 5ª edição e continua PEC, só que agora é programa Emagreciendo. Muito bom. Mas eu queria ver se a gente lembrava algumas coisinhas aqui, pode ser? Claro. Vamos lá. Primeiro, qual que é a expectativa que as pessoas podem ter quando a gente fala de emagrecimento junto com todo esse timaço? E depois você puder falar um pouquinho mais sobre o time do nosso pessoal também. Então, a ideia é justamente criar, né, durante esses 35 dias que é o programa, uma atmosfera, um ambiente facilitador para o processo de emagrecimento. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas que estão buscando esse resultado e estão com dificuldade é pela falta desse ambiente. Então, se você cria ali um ambiente onde você tem no caso, eu como endocrinologista, a Adriana como nutricionista e a Aline Medeiros como educadora física, personal trainer, você criou esse ambiente. Então, a ideia é a gente criar intencionalmente essa conexão, né? Nós três e, claro, com esse grupo que tem como objetivo, né, um emagrecimento rápido, porque em 35 dias é para dar foco nesse emagrecimento. Então, Léo, tem pessoas que emagrecem 6 quilos, 7 quilos durante esse processo. Olha só, pessoal. E isso eu vejo
vejo na prática nas consultas, porque qual que é o diferencial? As pessoas já entendem a importância de uma consulta médica quando a pessoa decide emagrecer. Então isso já está claro, não é mais difícil as pessoas já saberem que precisam disso, né? Então às vezes a pessoa que não está tendo resultado, ela já alia essa ideia de que, bem, eu preciso me consultar. É tanto que é interessante quando eu conheço uma pessoa nova que ela fala assim, o que você faz? Qual que é a sua especialidade? Eu falo que é endócrino, o olho já brilha, né? A pessoa já pensa assim, bom, aí a minha esperança de ter um resultado, né? Aliás, a especialidade de vocês, eu diria que nunca teve tão em voga como está hoje em dia, né? Sim, foi crescendo, né? Assim, as pessoas não conheciam, e aí nesse processo de divulgação as pessoas estão conhecendo mais. E às vezes vê um resultado de alguém que procurou um endocrinologista, que fez uma avaliação hormonal, que corrigiu algumas falhas, seja nos hormônios, seja nas vitaminas, e vê o resultado, então as pessoas começam a entender para que serve um endocrinologista. Então essa fase a gente já está há algum tempo em que as pessoas já têm mais essa vivência, um endocrinologista para emagrecimento. E além disso, o que eu vejo? Existe um diferencial entre os meus pacientes que têm o máximo resultado, e um deles foi o Ronan, que teve aqui na semana passada, né, Léo? Sim, Ronan Rivadavia, um baita de um empresário. Exatamente. Ontem ele me mandou uma foto, foram 8 quilos, mais de 8 quilos em menos de 30 dias. Então, Caramba. é um diferencial. Então, eu vejo que existe dentro do pool de pacientes que eu consulto, né? Vamos supor, em 30 dias, eu vou ter meus pacientes que recebem uma estrelinha, que lá na clínica, o paciente que faz a bioimpedância tem resultado, ele recebe lá a estrelinha na bioimpedância. Eu já recebi, hein? Exatamente. E aí é pegar justamente o conhecimento técnico e prático dessas pessoas que já tiveram o máximo resultado e colocar tudo dentro de um programa de 5 semanas. Então, a ideia do programa é justamente isso. Para aquele paciente que eu via hoje na consulta, e ele voltava, que a minha média de tempo de intervalo entre as consultas é justamente essas 5 semanas, voltava 5 semanas, o que faltou, qual foi o diferencial entre aquela pessoa que teve o máximo resultado e aquela pessoa que talvez não teve o resultado e não está consciente do porquê. Então, por isso surgiu o programa, para a gente ser intencional para essas pessoas que estão nessa fase, estão buscando o resultado, né? No corpo mesmo, corpo em termos de emagrecimento, de estética mesmo. Quem está buscando esse resultado é para você esse programa. Então, a ideia é você ter ali intencional uma programação para os seus próximos 35 dias a partir do dia 17 de junho. Vamos lá, doutora, vamos entender o que entra nesse programa. Começa com o quê? Então, o paciente que entrou, começou, se programe lá. No dia 17 de junho vai começar o programa, então a partir da semana anterior, esses pacientes já vão ser convocados lá na clínica para fazerem o primeiro exame de checagem, que é a bioimpedância. Antes dos 35 dias. E o ideal é que seja até na semana anterior, né? Mas tá valendo ainda quem faz dentro da primeira semana. Então, semana 1, até a semana 1, você tem que fazer o seu marco, né? Como que você entrou no programa. Então, começa por aí. Mas quem conseguir já vai sair superaquecido, né? Exatamente, porque nesse processo, o que é o diferencial de um paciente que teve resultado e está tendo um resultado no emagrecimento, conseguindo manter esse peso saudável? É ele saber, né, como que ele está, né, e qual que é o objetivo que ele quer chegar. Então, essa primeira bioimpedância, ela vai ser fundamental, porque junto com o paciente, nós vamos traçar uma meta, né, e uma meta de peso saudável. Para alguns pacientes, eles vão conquistar aquela meta de peso saudável dentro do programa, mas o programa ele vem para ser um marco, ele não vem para ser o fim, né? Então, a pessoa que entendeu ali as bases do programa, ela vai também continuar mantendo o programa. E o diferencial do emagrecendo, Léo, é que ele não vem sozinho hoje. A gente tem também a opção do paciente via digamos, formatos diferentes do programa, que a pessoa vai optar entre fazer só o programa em si, né, que é um programa no formato online, para que o paciente tenha esse máximo resultado, mas ele vai poder adquirir junto com o programa já uma consulta, né, comigo, uma consulta integrada comigo e com a Adriana Bonadio. E tem o paciente também que vai, além de nós duas, vai conseguir ter a possibilidade de ter um acompanhamento via consultoria online com a Aline Medeiros. Olha então ele só. pode optar pelo acompanhamento de 6 meses comigo, com a Adriana Bonadio e com a Aline Medeiros. E tem ainda o paciente que vai querer o formato completo, em que ele, além das minhas consultas e da Adriana, ele ainda vai ter aulas presenciais, né? Os treinos com a Aline Medeiros. Então, a pessoa vai poder optar qual que é o nível que ela vai entrar. Ela vai no nível básico, em que ela vai fazer só o programa,
ou se ela vai optar por fazer o acompanhamento completo de 6 meses, justamente para que ela mantenha aquele resultado, se ela já chegou na meta, e se por acaso ela ainda não chegou, para que nos próximos 6 meses ela esteja junto com a gente para alcançar o resultado. Então esse é o grande diferencial. Ah, que espetáculo, que espetáculo, que espetáculo. Ó, me conta aqui um pouquinho, a gente falou do Ronan, a doutora deu há pouco o exemplo do Ronan Rivadavia, que é um empresário. Ele tem vários empreendimentos, né, Poliana? Dentre eles, ele tem empreendimento na área de construção civil. Ele tem uma construtora e uma incorporadora. Ele perdeu, você falou quantos quilos? Praticamente 8 quilos, mais de 8 quilos. Ele me mandou uma foto ontem, né? Só que a gente tá falando de uma pessoa, ele já é magro. Já é magro. Né? Então 8 quilos pra ele é muita coisa. A gente tá falando de 4% de gordura. O cara é um atleta. Sim. Mas é um empresário, viu, pessoal? Só que ele tem uma estrutura física de atleta. Sim. Eu queria que se você pudesse falar alguns casos, porque ele fez todo um acompanhamento acompanhado pela doutora, mas de pessoas que participaram dos programas anteriores. Você pode trazer alguns cases pra gente? Sim. No programa, a gente faz como uma forma, né, de incentivo, né? Os primeiros colocados, os que mais emagrecem, eles ficam famosos, né? A gente fala que a gente meio que fecha um contrato ali com eles para continuar o acompanhamento, justamente porque foram as pessoas que mais tiveram resultado. E geralmente o depoimento que eles dão, Léo, é justamente assim, que eles não tinham ideia de como o emagrecimento podia ser de forma, digamos assim, simples, né? Porque existe, né, a lenda, né, de que a pessoa que consegue emagrecer rápido, ela é uma pessoa que procurou algum remédio milagroso e tudo. Então, o depoimento, por exemplo, teve um dos participantes do programa que também não tinha um sobrepeso, é um peso, digamos assim, a gente considera um percentual de gordura saudável para homem em torno de 20%. Okay. Então, esse paciente, ele tinha 18%. Então, foi um dos vencedores do programa. No caso, ele foi do 3º programa. E aí, ele tinha um percentual de gordura em torno de 18%. E nos 35 dias, ele baixou para 14%. Então, assim, que lindo. E isso é o legal. Porque, geralmente, no caso desse paciente, ele fala que o desafio para ele era manter hábitos saudáveis. Ele reconhecia que tinha coisas que ele precisava fazer para melhorar, às vezes, principalmente nos finais de semana, então, principalmente bebida alcoólica, e ele queria esse direcionamento. É justamente as pessoas que estão buscando esse marco. Olha, agora chega, eu quero melhorar, eu sei que eu consigo, mas eu quero um apoio. E aí foi no caso dele. Então, reduzir 4% no percentual de gordura representou essa média de 6 quilos para ele. Então, 6 quilos numa pessoa que não tinha sobrepeso. Né? Então, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, bom, se é um programa de emagrecimento, é para obesos? Não, né? Para pessoas que querem emagrecer, que entendem que podem ter uma forma física, esteticamente até falando, melhor, e por que não? Aliada à saúde, porque esse é o diferencial, Léo. Porque eu digo assim, você pode optar por reduzir 4% no seu percentual de gordura e esteticamente ficar melhor, por exemplo, por meio de uma cirurgia plástica, e nada contra, né? Só que geralmente as pessoas que entram no programa, elas entendem que elas podem fazer algo a mais sem recorrer nesse momento agora para uma cirurgia. Mas esse programa pode ser aliado justamente para quem pretende fazer uma cirurgia, mas quer um resultado melhor antes da cirurgia, e aí faz o programa e reduz aí essa média de 4%, é um resultado excelente. Sim. Então, o que eu vejo nas pessoas que geralmente têm o máximo resultado é um misto de pessoas que não necessariamente estão com sobrepeso, mas que entendem que querem perder ali 3, 4, 5, 6 quilos, porque sabem a importância disso. Porque faz diferença, Léo. A pessoa tá ali com 4, 5 quilos a menos, isso faz diferença. E no intervalo curto, né, de 35 dias. Então, isso é importante. Faz uma diferença muito grande. E eu tô impressionado com o resultado dele, porque ele diminuiu 4% de gordura. Não é isso? Sim. É muita coisa. É muita coisa. Pro prazo é muita coisa. Né? Muita coisa. Ou seja, e ele perdeu quantos quilos? Foram 6 quilos. Esse paciente que foi vencedor do programa, ele perdeu 6 quilos. De gordura, né? Pois é, vocês estão entendendo, perda de pessoal? Massa muscular. Olha aí, vocês estão entendendo isso? Ou seja, ele provavelmente ficou até mais... Certamente, né? Nem provavelmente. Certamente ficou mais forte. Sim. A gente tá vendo ele... Houve Quando a gente for pensar... Vamos parar pra pensar aqui, aí a doutora me corrige se eu estiver errado. Se ele teve ele reduziu o percentual de gordura dele em 4%,
É porque ele teve aumento de massa muscular também, nesse procedimento, né? No caso dele, especificamente, ele teve um pequeno aumento de massa muscular, mas o que mais chamou a atenção é porque, nesse caso desse vencedor do programa, ele tinha uma queixa que ele disse que toda vez que ele fazia uma dieta, assim, buscava emagrecimento, ele perdia muita massa muscular. Então, a dúvida dele era essa. Bom, eu quero emagrecer, mas eu não quero perder massa muscular. E ele não entendia. E aí, durante o programa, esse foi o maior desafio, né? Ele conseguiu perder gordura sem perder a massa muscular. Ele ainda aumentou um pouco a massa muscular, porque a gente sabe que massa muscular mesmo, em 35 dias, você não consegue um grande ganho de massa muscular. É possível, mas para emagrecer 6 quilos sem perder massa muscular, realmente é o que as pessoas buscam, né? Mas olha só, ele não teve... Porque o músculo é mais pesado do que a gordura. Sim. Não é? Ou seja, ele não teve perda de massa muscular, o que era incomum nas outras experiências dele. Sim. Ele ainda teve um pequeno ganho, mas teve, ou seja, manteve e ganhou um pouco mais. Nesse caso dele, por ter aumentado um pouquinho a massa muscular e mesmo assim ter tido essa perda bem expressiva de massa da gordura, a chance dele mergulhar no efeito sanfona reduz. Reduz muito, Léo, porque é justamente quando a gente fala do emagrecimento consciente, o emagrecimento saudável, é justamente para você entender as escolhas que você vai fazer. Então, às vezes a pessoa que quer emagrecer a todo custo, sem muito acompanhamento, sem muito planejamento, ela pensa o quê? Vou fechar a boca, né? Então, é o que é mais comum na maioria das pessoas. Corta tudo, faz jejum, fica sem comer. E aí, às vezes, vai ter muito mais, digamos assim, desconforto durante o tratamento, porque realmente vai ficar sofrendo muito, o tratamento vai ser muito sofrido e ainda vai conviver com a frustração de ver a massa muscular cair. Então, o programa, ele vem para que você faça esse processo de forma consciente, com uma nutricionista te orientando nas escolhas, que no caso é a Adriana Bonadio. E aí ela vai, sim, sugerir restringir alguns alimentos, que são os alimentos mais calóricos, mas com muito cuidado com os alimentos que as pessoas precisam ter no processo de emagrecimento e que, se não tiverem, vão perder massa muscular. Então, esse tipo de acompanhamento dia a dia, para muita gente, é o diferencial. Porque, se você vai a uma consulta e você só tira suas dúvidas daqui a 30 dias, pronto, você perdeu a oportunidade de ter resultado. E assim, quem perde massa muscular tem muito mais dificuldade, né? Eu costumo falar que a massa muscular é como se fosse o motor no emagrecimento. Se você perde o motor, você não vai tão longe. Então, a ideia de você perder o quanto menos de massa muscular e, se possível, até ganhar massa muscular é o grande diferencial. E aí é onde entra a Aline Medeiros, que é a nossa personal trainer, que é justamente para focar no motor. Não adianta você querer lá parar de comer e não trabalhar o que é mais importante, que é essa musculatura, para que você consiga manter o seu resultado. Porque senão você emagrece e depois você engorda tudo novamente, porque você perdeu no metabolismo, né? O metabolismo ficou mais lento, a dificuldade de manter o peso vai ser maior. Me conta aqui, doutora, como é que funciona esse acompanhamento e como é que funciona também a questão desse ecossistema que é criado, né? Junto ali com todos os participantes do programa. Sim, o que acontece? A gente vai ter um grupo, né? Então, nesse grupo, a gente vai compartilhar. A ideia é motivar as pessoas a terem uma mudança, né? Durante esses 35 dias, nos hábitos, né? E para mudar hábito, Léo, às vezes a pessoa vai precisar mudar como ela vê as coisas, como ela pensa, né? Com relação às coisas. Então, por exemplo, existem pessoas no grupo que a gente reconhece, que são pessoas que já são mais, digamos assim, participativas e gostam ali de sempre postar e tirar foto. Já tem outras pessoas que são mais reservadas e não gostam de se expor. Mas em algum aspecto, Léo, a gente vai incentivar, a Adriana, a Aline Medeiros, a que a pessoa tenha uma certa flexibilidade com relação a isso. Porque justamente as pessoas que mais precisam ter resultado, elas vão ser as pessoas que vão ter que muitas vezes romper algumas barreiras, do tipo assim, é importante eu fazer a bioimpedância. Então a gente vai estimular isso daí. Porque para muita gente, eu, por exemplo, atendi recentemente uma paciente que veio, e eu já entendo isso, e assim, na verdade, como eu já tenho assim, essa experiência atendendo pessoas que querem emagrecer, quando a pessoa vem falar pra mim, olha, eu vim aqui, e às vezes a pessoa faz questão de logo na primeira consulta falar isso, eu vim aqui, mas eu quero saúde, tá? Eu nem ligo pro peso. Aí é esse tipo de mentalidade que a gente vai mudar no grupo. Porque ali tá eu, né, nutricionista, educadora física, que a gente, de certa forma,
Pra gente é mais fácil porque a gente viveu ali anos na faculdade, trabalha com a área da saúde já há algum tempo, então a gente já tem uma consciência diferenciada com relação a isso, querendo ou não, por estar nesse ambiente. Então a gente vai trazer esse ambiente para as pessoas, porque às vezes são pessoas que nunca tiveram não fizeram parte nunca desse ambiente. Às vezes na casa dela, todo mundo tá assim, você engordou um pouquinho, você tem que cuidar da sua saúde. E fica nessa coisa, mas sua saúde, não liga muito pro peso, não quer nem ver a balança. Bioimpedância, então, foge até. Então, a ideia é saber, bem, as pessoas que estão cuidando da saúde, o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, qual é o comportamento que elas têm. Porque não adianta eu querer o resultado que essas pessoas têm sem ter uma forma de agir que essas pessoas também têm. Então, durante os 35 dias, a gente tem uma programação dia a dia para que as pessoas entendam como é o pensamento, como é o comportamento das pessoas que mais têm resultado no emagrecimento. Então, é isso que pode ser a grande chave para as pessoas que não estão tendo resultado. Que legal isso daí. Sim. Ou seja, a questão da força do ambiente. Sim. Ainda que seja um ambiente virtual. Vocês estão planejando algum evento de encontro presencial ou isso ainda está em desenho? Nesse programa, Léo, o que acontece? Quando o programa surgiu lá em 2022 e foi um período meio que pós-pandemia, a gente entrou nesse formato online. Eu sempre quis fazer, desde 2020, antes da pandemia, eu já planejava fazer o programa no formato presencial. Nunca pensei que ele ia virar online. Só que o que eu vejo hoje? As pessoas têm clareza do quanto é importante o formato presencial, que é diferente, faz diferença. Só que na prática, Léo, as pessoas têm compromisso com o trabalho, têm compromisso com família. Então, mesmo que... O que eu percebi? As pessoas querem o presencial, mas quando a gente quer trazer os facilitadores no emagrecimento, eu já percebo que o online, ele é muito mais prático, sabe? Então, assim, nesse programa especificamente, vai ser tudo online. Inclusive, assim, a pessoa vai ter o presencial que ela vai lá na clínica fazer a bioimpedância. Mas, por exemplo, se a pessoa for de outra cidade, a gente vai referenciar qual é o tipo, é um aparelho que tem em várias cidades, e tem outras formas também de medir, né, a composição corporal, às vezes tirar medidas mesmo. Mas esse programa, até para ser um facilitador, para não ser assim, mas eu vou estar de férias, não vou poder. Porque o programa vai do dia 17 de junho ao dia 22 de julho. Então, eu já sei que muita gente vai falar, poxa, eu queria tanto fazer o programa, mas vou viajar. Esse programa não impede, pelo contrário, é um incentivo, Léo. Porque eu costumo falar para as pessoas que a gente só pode dar o atestado de bom resultado depois de um ano que a pessoa emagreceu. Opa. Por quê? Porque um ano teve férias nesse um ano, teve Natal, teve Carnaval, teve Páscoa. Então, isso é a grande prova de que a pessoa teve resultado, ela ter passado por um ano se mantendo bem. Por quê? Porque se a pessoa já está com a mentalidade que eu não posso fazer o programa porque eu estou de férias, porque eu vou estar no resort, eu vou estar... Aí, assim, é justamente a fase que a pessoa ainda não teve essa mudança de mentalidade e o programa vem para isso, para mostrar que mesmo de férias é possível ter um resultado. Você não precisa esperar, né, piorar, né, que eu costumo falar para os pacientes, você não precisa esperar piorar sua saúde, né, você ter indisposição, você ter alguma doença para melhorar. A ideia do programa é você melhorar antes que piore. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Se dá para aproveitar as férias, é porque não é para poder fechar a boca 100%, é o que você falou desde o início, né, doutora? Então, assim, vai ser uma pessoa, por exemplo, tem que sair de férias, vai haver uma orientação de como é que ela vai se portar lá? Exatamente, porque assim, a maioria das pessoas hoje viaja ali no máximo 5, 10 dias. O programa são 35 dias. Então, assim, você vai ter uma orientação até como você vai se portar durante as férias. Então, não é porque você ficou 5 dias no hotel e de férias que você vai jogar todo o seu resultado. Porque se você tiver essa mentalidade hoje, o programa, na verdade, vai servir para você emagrecer até as suas próximas férias, e não é esse o propósito, pelo contrário. A ideia é que, como ele é online, você não precisa ir presencialmente à clínica, desde que você não se afaste de Brasília mais do que 15 dias, que é o tempo entre uma bioimpedância e outra, são feitas 3 bioimpedâncias ao longo do programa, e até mesmo para quem mora em outros estados, pode fazer a bioimpedância onde reside, né? Não tem por que a pessoa não fazer o programa, pelo contrário, vai deixar piorar para depois melhorar, então a ideia é que você faça o quanto antes. Doutora, vamos lá, só repassando aqui. Então são 3 bioimpedâncias. Uma vez que eu faço a bioimpedância, essa leitura é feita por quem? Então, essa primeira leitura é feita por mim. A gente vai conversar junto e traçar uma meta de peso saudável. Nas próximas bioimpedâncias, você recebe, cada pessoa que está ali no programa recebe como se fosse um feedback, né? Você vai ter
uma interpretação do que foi esses 15 dias anteriores, em termos de ganho de massa muscular, em termos de perda de gordura, e o quanto você se aproximou da sua meta, para que as pessoas possam ali sim ter uma noção do que é, qual é o caminho que ela está sendo guiada. E é justamente isso. A ideia de você fazer uma bioimpedância a cada 15 dias, Léo, faz você ter uma memória fresca, digamos ali, do que você fez nos últimos 15 dias. Em 15 dias, dependendo da dedicação da pessoa, é notável isso, a diferença? Com certeza. Ainda mais 15 dias que você teve com foco, né, Léo? E por que o programa tem 35 dias? Porque eu observo que a grande maioria das pessoas que está muito decidida a emagrecer, elas, geralmente, esse foco, ele dura no máximo 21, 28 dias, quando a pessoa está sozinha. Sabe, Léo? Então, assim, mesmo na melhor das intenções que a pessoa tem ali quando se consulta comigo, agora eu vou mudar, agora vai, digamos assim, decisão da pessoa muitas vezes é suficiente para ela levar até no máximo 3, 4 semanas estourando. E o programa é justamente para você não estar sozinho e você ver que é possível você criar novos hábitos saudáveis e ser ali um marco para você continuar aí com esse estilo de vida saudável, né? Entendendo como que funciona o processo de emagrecimento verdadeiro. Tá. Fechando nosso resuminho aqui. Aí o contato com a nutricionista, que é a Bonadio, como é que é o primeiro nome dela mesmo? Adriana Bonadio. Adriana Bonadio, que é um doce, ainda que seja nutricionista. Olha só, Léo. Então, é incrível, porque eu vejo que a Adriana é a peça-chave no programa. Eu tô ali no programa, mas eu vejo o diferencial, quanto que as pessoas ficam uau com a Adriana. Porque a gente tem encontros semanais. Então, é fundamental que as pessoas reservem 1h30 por semana para conquistar aquele corpo que ela quer. Por quê? Ela vai ter um encontro ali de 1h30, de 7h30 da noite às 9 da noite. 2 desses encontros vai ser com a Adriana Bonadio, que é peça-chave no programa, porque ela vai passar ali, digamos, todos os macetes, digamos assim, do que a pessoa não pode deixar de ter nesse processo de emagrecimento e de quais são os grandes vilões aí nesse processo. Então, esses encontros, eles são fundamentais. As pessoas vão ter encontros comigo e também com a personal, né, que é a Aline Medeiros. Então, o programa, ele inclui isso, e é importante que as pessoas estejam com foco, porque ali talvez ela vai aprender em 1h30 e tirar mitos que era o que atrapalhava ela a emagrecer. Ela vai poder tirar dúvidas, é ao vivo, então esse que é o diferencial, né? Não é um programa de desafio em que a pessoa tá lá distante na casa dela, não, é ao vivo, você pode interagir, você pode participar, para que você entenda como se a gente virasse ali uma amizade, um grupo de amizade em 35 dias. Que bacana. E com a Aline Medeiros, vai ser como? A Aline Medeiros, ela tem quando ela vier aqui, ela vai explicar. Pessoal? Ela tem uma consultoria online. E assim, além do encontro que vai ter com ela, dela falando sobre exercício, ela vai guiar esse exercício à distância. Então, a ideia é que as pessoas vão poder treinar à distância com a Aline Medeiros. Então, o que eu vejo, e é o que acontece comigo na prática, que ela é minha personal, é como esse ambiente que é criado, e principalmente por ela, por ser uma apaixonada pelo exercício físico, ela contagia as outras pessoas. Que é justamente o que as pessoas precisam, né? Serem, digamos assim, terem como alavanca pessoas que já conquistaram, já conseguiram um resultado com exercício e você precisa seguir essas pessoas. Não adianta você estar junto com pessoas que fazem menos exercício do que você. Eita, nós! Vai ser espetacular! Doutora, vamos deixar os contatos aqui para quem já... a sacada é fazer a tua inscrição o mais rápido possível. Sim. Lembrando que você já vai poder fazer teu primeiro exame de bioimpedância logo ali na beiradinha, você já sai prontinho. É a pessoa que já está aquecida para largada. Exatamente, o aquecimento é na semana anterior. Então, se preparem para junho, né? Para você que quer fazer o programa Emagrecer, quer conquistar esse corpo saudável, se quiser saber mais informação sobre o programa Emagrecendo, você pode entrar em contato, você pode entrar no Instagram, @CiendoEndocrinologia, que é o Instagram da Clínica Ciendo, com C. E você pode entrar também em contato pelo WhatsApp 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. A gente vai falar muito disso aqui agora, se preparem, vai ser demais. Exatamente. Ó, a gente vai se despedir aqui da doutora Poliana Gomes. Na volta, quem vai estar aqui com a gente é o César Tanuri. Ele é professor de educação física e fisioterapeuta. Muita gente já deve ter ouvido falar o nome dele aqui em Brasília. Ele vai falar sobre liberação miofacial. Que trem que é esse? Ele vai falar o que é isso. O tema é exatamente liberação miofacial, o que é e quais os seus objetivos logo depois do break. Doutora Poliana Gomes, emagrecendo. Obrigada, Léo. Doutora.